Fala, meu povo da opinião esportiva, quinta-feira na área. Se é quinta, é nosso dia que a gente sempre traz alguma curiosidade, alguma lista ou alguma coisa relacionada ao esporte. E hoje a gente vai trazer um guia. Vou deixar aqui no card os outros guias que a gente fez. A gente já fez guia da NFL, guia da Copa do Mundo de basquete, guia da Fórmula 1 e hoje é o guia da NBA. A temporada vai começar semana que vem, né? Dia 22. Dia 23, segunda-feira, começa a NBA, mas começa a temporada regular. Já está acontecendo os playoffs e tudo mais. Então hoje eu vou trazer os times da NBA para vocês. São 30 ao todo, 30 times distribuídos em 28 cidades por todos os Estados Unidos, mais uma cidade no Canadá, né? Obviamente nem todos os estados têm time, porque são 50 estados, né? Mas eu trouxe aqui para vocês todos os times de todas as cidades. Vamos começar com o representante de Boston, Massachusetts, né? Que é o Boston Celtics. Eles jogam na divisão do Atlântico, foram 24 vezes campeões da divisão, 22 vezes campeão da Conferência Leste e 17 vezes campeão da NBA. Eles mandam seus jogos no TD Garden, tem como mascote, né, um Celta, mais ou menos. Eles são o único, acho, pelo que eu pesquisei, time que tem como mascote um ser humano de verdade, né? O mascote do Celtics, vocês estão vendo aí na imagem, ele não é um caricato, ele não é nada, ele é um homem vestido de irlandês. E vai, isso é o mascote deles. E o jogador de destaque, assim, para você ficar de olho nessa temporada é o Jason Tatum. Né? Esses são os uniformes principais, assim, do Celtics, vamos dizer. Cada time da NBA tem 8 uniformes. Então eu resolvi não trazer os 8 uniformes para vocês, trazer só os dois, assim, principais da franquia, né? Os dois que, quando você pensa em Boston Celtics, você vai pensar nessas duas cores. Filadélfia, Pensilvânia, outra cidade que tem time, a cidade da liberdade, tem o Philadelphia 76ers. Inclusive, 76ers faz menção a 1776, que é o ano da independência. Também jogam no Atlântico, e eu dividi por divisões, né? Então vamos ver primeiro os 5 times do Atlântico, depois os times das outras divisões. Ganharam 6 vezes o Atlântico, 5 vezes a Conferência Leste e 3 vezes a NBA. O mascote deles é esse cachorro azul, né? E o principal jogador para você ficar de olho é o James Harden. Né? Os Sixers mandam seus jogos na Wells Fargo Center. New York City, Nova York, uma das duas cidades da liga que tem 2 times na NBA, né? Então, como eu falei, 30 times distribuídos em 28 cidades. Vamos começar com o New York Knicks, 2 vezes campeão do Atlântico, 5 vezes campeão da Conferência e 8 vezes campeão da NBA. Cores principais, né? Uniforme branco com azul e uniforme azul com laranja. O principal jogador para você ficar de olho é Jay Barrett. Ele talvez um dos menos principais, assim, de destaques. Madison Square Garden, icônico, o Garden é o único time da NBA que joga no mesmo ginásio desde sempre. Apenas o New York Knicks e o Boston Celtics estão na mesma cidade desde a primeira temporada na franquia, lá em 1959. Não, 49 é a primeira temporada, se não me engano. 55. Lá nos anos 40, 47, 48, por aí. Né? E é o único que está no mesmo ginásio, né? Porque o Garden do Celtics mudou e o mais ou menos o Square Garden é o mesmo desde sempre. E o outro time, aí eles não tem mascote, tá? Eles não tem, é um dos 3 times que não tem mascote na NBA. O Brooklyn Nets é o outro time de Nova York e é um contrato dos Knicks de serem o único time, a única franquia de Nova York. Então os Nets, que eram o New York Nets antes de entrar na NBA, eles tiveram que se mudar para New Jersey. Quando eles decidiram voltar para Nova York, eles têm que usar o nome do bairro do Brooklyn. Nova York é 5 distritos, é Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Long Island. Se eu não me engano, se eu estiver falando errado, me corrijam. Mas eu acho que é esses 5, se eu não me engano. E tanto que o Harley acho que fica dentro do Bronx, algo assim. E aí o Brooklyn, eles decidiram usar o nome do Brooklyn. Então ficou o Knicks como time de Manhattan e o Nets como time do Brooklyn. Ganharam 2 vezes a sua conferência, quando ainda jogavam em New Jersey, e ganharam 4 vezes a divisão. O Guerreiro de Ouro, né, é o mascote do Nets. Cores principais é o branco e o preto. E tem como principal jogador o Ben Simmons.
O único time canadense e fora dos Estados Unidos, enquanto ainda a liga quer botar um time no México, mas por enquanto ainda não tem, é o Toronto, né, que fica no estado canadense de Ontário. Os Raptors foram uma vez para a final da NBA, ou seja, ganharam a Conferência Leste, e nesse mesmo ano foram campeões da NBA. Ganharam 7 vezes o Atlântico, jogam seus jogos na Scotiabank Arena, tem, obviamente, um mascote, um Raptor, né, tanto é que é Toronto Raptors, e com o principal jogador, Dennis Schroeder, que veio dos Lakers nessa temporada e é campeão do mundo, né? Acabou de ser campeão do mundo com a Alemanha há pouco tempo agora, em agosto ali mais ou menos, agosto, setembro. Inclusive o Raptors, né? O nome, eles quase chamaram Toronto Rusks, que era o time de Toronto quando a NBA começou, mas mudaram fizeram uma votação popular e foi logo em seguida do filme do Jurassic Park, que tinha como os vilões do filme os Raptors. Então por isso Toronto Raptors. Milwaukee, Wisconsin, né, tem como time o Milwaukee Bucks, o único time da NBA, pelo que eu pesquisei aqui, a ganhar as duas conferências, Oeste e Leste. Isso porque ele tá ali no meio do país, então quando entra um time de mais de um lado, ele vai pro outro. Ele ganhou 3 vezes as conferências, né, ao todo, e foi 2 vezes campeão da NBA. Ganhou 7 vezes as divisões, tem como mascote um Buck, que seria um cervo, mais ou menos. Suas cores é o branco, o verde e esse cor de creme aí. Manda seus jogos na V-Serve Forum e tem como principal jogador o Giannis Antetokounmpo. E vai ter nessa temporada também o Damian Lillard. Cleveland, Ohio, né? A cidade do Cleveland Cavaliers. 5 vezes campeões da conferência, todas com LeBron James. E uma vez campeão da NBA. Ganhou 7 vezes a sua divisão. Joga suas partidas no Rocket Mortgage Fieldhouse. Tem como um dos seus mascotes um cachorro também, assim como o Philadelphia 76ers, mas também tem o Cavaleiro, né, de Cleveland Cavaliers, ele tem um mascote que é o Cavaleiro. O principal jogador atualmente é o Donovan Mitchell, tem como cores branco e vermelho. Chicago, Illinois, lá do Chicago Bulls, tem um mascote, o Ben DeBuca, talvez o mascote mais famoso da liga. Ganhou 6 vezes a conferência e em todas ganhou a NBA também, todas com o Michael Jordan, ganhou 9 vezes a sua divisão. Manda seus jogos no icônico United Center e tem como principal jogador no momento o DeMar DeRozan. Indianapolis, Indiana, lá das corridas, né, da Indy 500, tem como seu time o Indiana Pacers. Ganhou uma vez a sua conferência e ganhou 9 vezes a sua divisão. Seu mascote é esse animal aí que eu não consigo reconhecer muito bem, mas está aí na tela para vocês. Tem como cores principais o branco e o azul. Manda suas partidas no Cambridge Fieldhouse. E o jogador para você ficar de olho do Pacers é o Bruce Brown. Detroit, Michigan, né? Se Indiana é o lar das corridas, Detroit é o lar das montadoras. Tem como seu time o Detroit Pistons. Joga na divisão central, né? Ganhou 11 vezes a sua divisão, 5 vezes a Conferência da NBA e 3 vezes a Liga. Conferência Leste, desculpa, e ganhou 3 vezes. Seu mascote é um cavalo, né? Por causa daquele negócio de os pistões, ele remete a carro, os motores do carro é medido em cavalos. Então, todo esse ar de corrida, por isso o mascote do Pistons é um cavalo. Manda seus jogos na Little Caesars Arena e tem como principal jogador o Cade Cunningham. Inclusive, o Cunningham foi número 1 do draft, se não me engano, e tá aqui no videozinho para você ver com os números 1 do draft. Um pouco desatualizado, mas porque foi ano passado, foi no dia do draft, na época do draft, e houve trocas de jogadores nesse período. Vamos para Atlanta, na Geórgia, lá do Atlanta Hawks. Ganhou uma vez a NBA e 12 vezes a sua divisão. Nunca foi campeão de conferência, porque na época, quando ele ganhou a NBA as divisões levavam a final e não a conferência, né? Então, um desses 12 títulos de divisões foi o que levou ele à final, que ele deu o título. O principal jogador é o Trae Young e ele manda seus jogos na State Farm Arena. Seu mascote, obviamente, é um Hawk ou um gavião. Miami, Flórida, lá do atual vice-campeão Miami Heat, manda seus jogos na Casey Center. Tem como principal jogador o Jimmy Butler. Seu mascote é meio que uma águia, mais ou menos assim.
Ganhou 7 vezes a sua conferência e 3 vezes a NBA, todas com o Dwayne Wade e 2 delas com o LeBron James. Ganhou 16 vezes a sua divisão e suas cores. Ele é meio que tricolor, né? Ele usa branco e vermelho e preto e branco. Suas camisas. Washington DC, capital dos Estados Unidos, lá do Washington Wizards. 4 vezes campeão da sua conferência, 1 vez campeão da NBA e 8 vezes campeão da sua divisão. Manda seus jogos na Capital One Arena, né, tem como principais cores as cores dos Estados Unidos, né, vermelho, branco e azul. Seu mascote é meio que um feiticeiro, um animal místico. E o principal jogador, o Jordan Poole, que acabou de chegar do Golden State Warriors após brigar com o Draymond Green. Orlando, Flórida, lá do Orlando Magic, 2 vezes campeão de conferência, 6 vezes campeão de divisão, manda seus jogos no Amway Center, e o principal jogador pra você ficar de olho é o Paolo Banchero, meio italiano e meio americano, também número 1 do draft. E o seu mascote, esse vaca dragão, é uma mistura de bicho muito louco, né, que é para dar essa sensação de magia. Charlotte, na North Carolina, lá do Charlotte Hornets. O único time da NBA sem títulos. Ele nunca ganhou nada. Nunca ganhou a NBA, nunca ganhou a sua conferência e nunca ganhou a sua divisão, que é a divisão Sudeste. Charlotte Hornets, que é o antigo Charlotte Bobcats, porque o antigo Charlotte Hornets é o atual New Orleans Pelicans, mas o Charlotte Hornets antigo foi comprado pelo Charlotte Hornets atual e o New Orleans Pelicans é como se fosse um time novo. Essa confusão que envolve o Charlotte Hornets e o New Orleans Pelicans, que é bem complexo na NBA, mas de qualquer forma não tem título, porque o Bobcats nunca foi campeão de nada, o Charlotte Hornets antigo nunca foi campeão de nada, então o Charlotte Hornets novo também não é campeão de nada. Então, mas é uma confusão assim, tá? Ao ponto de que às vezes é botado como o Hornets é o antigo Bobcats, aí hora o Bobcats não existe mais, aí tem hora que o Charlotte Hornets antigo é o New Orleans Pelicans, aí tem hora que o New Orleans Pelicans é um time novo que foi fundado após a extinção do Bobcats, mas ele coexistiu com o Bobcats durante algumas temporadas. Loucurada. Mas o Hornets manda seus jogos no Spectrum Center, tem como principal jogador o LaMelo Ball, e seu mascote, né, é um Hornet, ou uma Vespa. Minneapolis, Minnesota, lá do Minnesota Timberwolves, que ganhou 1 vez a sua divisão, mas por ter um título ele deixou o Hornets sozinho nessa, né? Manda seus jogos no Target Center, tem como seu mascote um Timberwolf, ou um lobo uivante, e o principal jogador é o Karl Anthony Towns. Vamos para Salt Lake City, Utah, um dos poucos times que usa o nome, não usa o nome da sua cidade, né? O outro que a gente já falou aqui, por exemplo, o Brooklyn Nets é o nome de bairro, ou o Indiana Pacers, que usava o nome do seu estado, assim como o Jazz, que usa Utah Jazz. Ganhou 2 vezes a sua conferência, 11 vezes a sua divisão, tem como mascote esse lobo dançarino de jazz, e o principal jogador é o Gary Olingen, da seleção canadense. Manda suas partidas no Delta Center, e se você está estranhando o nome Jazz, é porque o time era de New Orleans, então era New Orleans Jazz, que é o lar do Jazz. Mas quando se mudou para Salt Lake City, decidiu manter. Não tem Jazz em Utah, mas o time manteve seu nome. Denver, Colorado, lar do Denver Nuggets, atual campeão da liga, com o atual MVP das finais, Nikola Jokic. Manda seus jogos na Bowl Arena, né? Uma conferência, um título da NBA, que é atual campeão, e 12 vezes campeão da sua divisão. Tem como mascote Rocket, né, que é esse bicho aí que você tá vendo, que remete ao fato de que eles eram o Denver Rockets antes de entrar na NBA. Só que a NBA já tinha um time chamado Rockets. Então, como eles entraram depois, eles tiveram que mudar de nome. Mais ou menos aquele esquema de quando o New York Nets entrou na NBA e teve que se mudar para New Jersey, porque já tinha um time em Nova York. Esse caso é porque já tinha o outro time chamado Rockets, assim como o time de Denver. Então eles mudaram para Nuggets. Que seria mais ou menos como Pepita de Ouro, né? Em alusão aos mineradores do Colorado. Oklahoma City, no estado de Oklahoma, lá do Oklahoma City Thunder. 11 vezes campeão da divisão, 4 vezes da sua conferência, 1 vez campeão da NBA. Manda os jogos na Paycom Center. E tem como um jogador assim notável o Josh Giddey, da seleção australiana. Seu mascote é meio que um búfalo, né? Remete ao fato
ali do meio oeste americano. E o Oklahoma City Thunder é um time que no futuro pode ter a mesma confusão que o Hornets e o Pelicans têm. Isso porque ele é o antigo Seattle Supersonics. Tanto que 3 dessas conferências e o título foram conquistados na época que eles estavam em Seattle. E a qualquer momento, né, Seattle pede, implora para ter um Seattle Supersonics. Quase que o Sacramento Kings foi para lá e mudou de nome. E aí, caso um dia venha ter um Seattle Supersonics, haverá a mesma confusão que temos com o Charlotte Hornets e o New Orleans Pelicans de um time ser outro. E aqui fica pior porque esse time é campeão da NBA, né? Então, mas vamos lá. Mudou de nome basicamente porque Seattle meio que obrigou o novo dono quando o time se mudou para Oklahoma City de mudar o nome, né? Que Oklahoma City Supersonics, meio que Seattle não gostou dessa ideia. Mais ou menos o que aconteceu com o Charlotte, só que os Hornets ficaram um tempo como New Orleans Hornets. Portland, Oregon, lá do Portland Trail Blazers. Ganharam 3 vezes a sua conferência, uma vez a NBA, manda os seus jogos no Moda Center. Tem essa camisa icônica deles, que acho que é um dos poucos times que tem uma faixa transversal desde sempre. Camisa branca, camisa preta e uma camisa vermelha, né? O famoso Rip City, que é o slogan da cidade. E tem como principal jogador o DeAndre Ayton, que acabou de chegar, tá? Ele estava no Phoenix Suns até a temporada passada. Inclusive, ele foi número 1 do draft, ele também tá naquele vídeo que eu falo dos números 1. São Francisco, Califórnia, a última cidade a entrar na NBA, das 28. Isso porque ele entrou em 2019, né? São Francisco. Lar do Golden State Warriors, que até 2019 estava na cidade de Oakland. Então, se você viu aquela série icônica de Warriors versus Cleveland, os Warriors estavam naquela época em Oakland, que era outra cidade ali na Califórnia, do lado, basicamente do outro lado da Bahia, de São Francisco. Mas agora eles estão na cidade dos terremotos, né? Na cidade da Golden Gate. Inclusive, essa ponte não era a Golden Gate quando eles estavam em Oakland, era a ponte de Oakland, que tem o mesmo significado. Foram 7 títulos de conferência, 7 finais da NBA, não ganhou todas as finais que disputou, porque, assim como o Hawks, ele jogou as finais na época que ia pelo título de divisão. Tem 12 títulos de divisões e alguns desses títulos o levaram à final. Desses 7 títulos, 2 foram conquistados em São Francisco. Sim, 2. O último em cima do Boston Celtics e o título lá dos anos 70, antes deles se mudarem para Oakland. Então, meio que eles foram e voltaram, né? Eles eram de São Francisco, eles eram da Filadélfia, foram para São Francisco, de São Francisco foram para o Oakland, de Oakland voltaram. O principal jogador, óbvio, é o Stephen Curry e manda seus jogos no Chase Center. Los Angeles, Califórnia, a outra cidade com 2 times. Primeiro vamos falar dele, o Los Angeles Lakers. LeBron James é o principal jogador do time, a franquia que é famosa pelo seu dourado e roxo, né, o Golden e Purple. 32 vezes campeão da sua conferência, 24 vezes da sua divisão e 17 vezes campeão da liga, assim como o Boston Celtics é o maior campeão. Manda seus jogos na Crypto.com Arena, assim como o Los Angeles Clippers, né, que ganhou 2 vezes a sua divisão do Pacífico e tem como principal jogador Russell Westbrook. Suas cores são o azul e o branco. Seu mascote é uma águia, assim como a do Miami Heat, né, mas um pouco diferente as duas águias se você comparar. Sacramento, Califórnia, capital, né, do estado da Califórnia, que tem como time o Sacramento Kings. Seu mascote é um leão, que representa a realeza. Ganhou 1 vez a conferência, 1 vez a NBA, 4 vezes a sua divisão. Quando ganhou a NBA, se chamava Rochester Royals. Manteve esse ar de realeza quando foi para a Califórnia. Manda seus jogos no Golden One Center. E uma curiosidade, toda vida que eles ganham um jogo na Golden One, eles acendem um raio. Tem meio que um laser roxo em cima do ginásio que acende quando eles ganham a partida. É bem interessante, tá? Para você assistir durante a temporada. Tem como principal jogador o Domantas Sabonis. Suas cores são o branco e o roxo. Phoenix, no Arizona, lá do Phoenix Suns. 8 vezes campeão da sua divisão, 3 vezes campeão da conferência. Tem como mascote um gorila. Suas cores são o branco e o roxo, além do laranja. Manda seus jogos no Footprint Center e tem como principal jogador o Kevin Durant. Houston, Texas, lá do Houston Rockets. 4 vezes campeão da conferência, 2 vezes campeão da NBA e 6 vezes campeão da divisão.
manda seus jogos no Toyota Center e o jogador para você ficar de olho é o Victor Oladipo. Seu mascote é meio que esse meio urso, meio rato aí deles. San Antonio, Texas, lá do San Antonio Spurs, tem como mascote esse simpático coiote que já foi até expulso de uma partida. 6 vezes campeão da conferência, 5 vezes campeão da NBA, 22 títulos de divisões. Detalhe, todos os títulos de conferência da NBA foram com o Greg Popovich, que ainda é o treinador do time. Principal jogador você ficar de olho, Victor Wembanyama. Inclusive, o vídeo dele, o vídeo do draft foi só por causa dele, basicamente. Então assista ali se você ainda não assistiu. Número 1 do draft, nunca jogou uma partida na NBA até o momento. Vai estrear justamente semana que vem, né? Suas cores são os icônicos branco e preto. Vamos para Dallas, Texas. Lar do Dallas Mavericks. Seu mascote, assim como o Detroit Pistons, é um cavalo, mas dessa vez mais um Maverick, que é um tipo de cavalo, né? Chegou 2 vezes na conferência e ganhou uma das finais que disputou. As 2 finais disputadas por Dick Nowitzki, maior jogador da história da franquia, né? 4 vezes campeão da sua divisão, manda seus jogos no American Airlines Center e tem como principal jogador atualmente o Kyrie Irving. New Orleans, Louisiana, você vê aí no estádio, na imagem, ali no cantinho, o Dome, né, o estádio do New Orleans Saints, que é um estádio icônico da NFL. Ganhou uma vez a sua divisão e por isso ele tem um título na NBA, né? Vamos dizer que ele não é assim como o Hornets, o único tipo, deixou o Hornets como o único time sem título na história. Manda seus jogos na Smooth King Center, fica ao lado do Dome, do New Orleans Dome ali. Tem como mascote um pelicano e seu principal jogador é o Zion Williamson. Memphis, Tennessee. A pirâmide ali é porque Memphis, a original, fica no Egito, né? Então é meio que uma alusão a isso. Lá do Memphis Grizzlies, um dos últimos times a entrar na NBA, né? É meio que o time 29 ali junto com os Raptors, quando eles estavam em Vancouver. Tem como mascote um urso cinzento, né? Um Grizzlies. Manda seus jogos no FedEx Forum e tem como principal jogador o Ja Morant, que provavelmente vai ficar a maior parte da temporada suspenso por causa de suas condutas contra o dress code da NBA, que significa seus códigos de conduta, não só de vestimento, né? Dress code é o de vestimento, mas ele também é suspenso pelo código de conduta. Então você vai ver boa parte da temporada o Memphis Grizzlies sem o Ja Morant. Então é isso que a gente tinha, esse é o guia da NBA, né? Deixa eu aqui botar em tela grande. Basicamente, serão 82 partidas antes de chegar aos playoffs. E aí, os playoffs, o primeiro ao sexto se classifica para as quartas de final da conferência. E o sétimo e oitavo jogam um play-in. O vencedor desse jogo vai como o sétimo time para a sétima vaga para as quartas de final. O perdedor enfrenta o vencedor entre o nono e o décimo. E aí sim, o vencedor desse jogo, entre o vencedor do nono e o décimo, o perdedor do sétimo e oitavo, decide a última vaga da NBA. E não se esqueça que o Miami Heat estava no play-in. O Miami Heat ficou em sétimo lugar na última temporada, perdeu o confronto contra o oitavo, teve que jogar o segundo jogo, e aí sim se classificou até chegar à final, quando perdeu para o Denver Nuggets. Então o play-in é bem importante. O Lakers, por exemplo, que perdeu para o Denver Nuggets na final de conferência, também veio via play-in. Então, nunca duvide dos times do play-in. Então é isso, teremos a Copa NBA, tá bem nebuloso, então eu vou esperar chegar essa primeira temporada, o regulamento tá confuso para todo mundo, a gente vai esperar ver o que acontece aí no final do ano. Teremos o All-Star também, que é selecionado, mas aí eu explico mais para frente quando estiver mais perto. Então esse foi o guia da NBA. Siga a gente para mais conteúdo nas redes sociais. Rumo aos 200 seguidores, 200 inscritos aqui no canal. Faltam 6, a última escolha aí. Então é isso. Se inscreva, curta, comenta e compartilha. E falou!